Olá, pessoal. Quero fazer um vídeo bem curto, porque algo muito importante acabou de acontecer na Casa Branca. Algo realmente sem precedentes, pelo menos que eu me lembre no meu tempo. Tivemos uma discussão acalorada na Casa Branca entre dois presidentes, o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Ucrânia. O que acabou de acontecer aqui é realmente algo inédito e faz parte da nova forma de Trump, de algumas pessoas chamam de diplomacia. Eu chamaria de maneira de Trump negociar grandes acordos de poder, embora seja mais sobre acordos entre uma grande potência e seus estados satélites. Por que você não assiste ao vídeo primeiro? Tem cerca de 7 ou 8 minutos e eu comentarei logo em seguida. Por favor, dê uma olhada. Com isso resolvido, você vê o ódio que ele tem por Putin. É muito difícil para mim fazer um acordo com esse tipo de ódio. Ele tem um ódio tremendo. E eu entendo isso, mas posso te dizer que o outro lado também não está exatamente apaixonado por ele. Então não é uma questão de alinhamento. Estou alinhado com o mundo. Quero resolver a situação. Estou alinhado com a Europa. Quero ver se conseguimos resolver isso. Você quer que eu seja duro? Eu poderia ser mais duro do que qualquer ser humano que você já viu. Eu seria tão duro, mas você nunca vai conseguir um acordo dessa forma. Então é assim que as coisas são. Mais uma pergunta. Eu vou responder a isso. Então veja, por 4 anos, os Estados Unidos da América tiveram um presidente que se levantou em conferências de imprensa e falou duramente sobre Vladimir Putin. E então Putin invadiu a Ucrânia e destruiu uma parte significativa do país. O caminho para a paz e o caminho para a prosperidade talvez seja engajar-se na diplomacia. Tentamos o caminho de Joe Biden, batendo no peito e fingindo que as palavras do presidente dos Estados Unidos importavam mais do que as ações do presidente dos Estados Unidos. O que faz da América um bom país é a América se engajar na diplomacia. É isso que o presidente Trump está fazendo. Posso te perguntar? Claro, sim. Sim. Ok. Então ele ocupou partes, grandes partes da Ucrânia, partes do leste da Crimeia. Ele ocupou em 2014. Durante muitos anos, não estou falando apenas de Biden, mas naquela época era Obama, depois o presidente Obama, depois o presidente Trump, depois o presidente Biden, e Deus abençoe, agora o presidente Trump vai detê-lo. Mas durante 2014, ninguém o deteve. Ele simplesmente ocupou e tomou. Ele matou pessoas. Você sabe o que é a linha de contato? 2000 não estava aqui. Isso mesmo. Sim, mas de 2014 até 2022, a situação foi a mesma. Is it extravagant you what na linha de contato? Nimeredas. During 2014 till 2022, the situation the same. The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him. A lot of conversations. Você sabe que tivemos conversas com ele, muitas conversas, minha conversa bilateral. E assinamos com ele como novo presidente em 2019. Eu assinei com ele o acordo. Eu assinei com ele, Macron e Merkel, assinamos um cessar-fogo. Cessar-fogo. Todos me disseram que ele nunca iria embora. Assinamos com ele um contrato de gás. Contrato de gás, sim. Mas depois disso, ele quebrou esse cessar-fogo. Ele matou nosso povo e não trocou prisioneiros. Assinamos a troca de prisioneiros, mas ele não fez isso. De que tipo de diplomacia, JD, você está falando? What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? O que você quer dizer? Estou falando sobre o tipo de diplomacia que vai acabar com a destruição do seu país. Senhor presidente, com todo respeito, acho desrespeitoso da sua parte vir ao Salão Oval e tentar litigar isso na frente da mídia americana. Neste momento, vocês estão recrutando a força para as linhas de frente porque tem problemas de mão de obra. Você deveria agradecer ao presidente por tentar pôr fim a este conflito. Você já esteve na Ucrânia para dizer quais problemas temos. Eu estive, na verdade assisti e vi as histórias, e sei o que acontece é que você traz pessoas, você as leva em uma turnê de propaganda, senhor presidente. Você discorda que teve problemas para trazer pessoas para o seu exército?
E você acha que é respeitoso vir ao Salão Oval dos Estados Unidos da América e atacar a administração que está tentando evitar a destruição do seu país? Muitas perguntas. Vamos começar do início. Durante a guerra, todo mundo tem problemas, até você. Mas você tem um belo oceano. Você não sente isso agora, mas sentirá no futuro. Deus abençoe. Você não sabe disso. Deus abençoe. Deus abençoe. Você não terá a guerra. Não nos diga o que vamos sentir. Estamos tentando resolver um problema. Não nos diga o que vamos sentir. Não estou dizendo a você porque você não está em posição de ditar isso. Lembre-se disso. Você não está em posição de ditar o que vamos sentir. Você vai se sentir muito bem. Vamos nos sentir muito bem e muito fortes. Você está certo. Você não é em uma posição muito boa. Você se permitiu exercer em muito ruim. E ele está certo sobre você. Você não está em uma boa posição. Você não tem as cartas agora. Com a gente, você começa a ter cartas. Agora, você está jogando cartas. Você está jogando cartas. Você está apostando com a vida de milhões de pessoas. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. E o que você está fazendo é muito desrespeitoso com o país, este país. Está de volta para você. Muito mais do que muitas pessoas disseram que deveriam ter. Você já disse obrigado uma vez? Não. Durante toda esta reunião você não disse obrigado. Você foi à Pensilvânia e fez campanha para a oposição em outubro. Ofereça algumas palavras de agradecimento aos Estados Unidos da América e ao presidente que está tentando salvar seu país. Por favor, você se falar em salto para a guerra, falando alto. Ele não está falando alto. Seu país está em grande problema. Espere um minuto. Não. Você falou muito. Seu país está em grande problema. Eu sei. Você não está ganhando. Você não está ganhando isso. Você tem uma grande chance de sair bem por nossa causa. Senhor Presidente, estamos permanecendo em nosso país, permanecendo fortes desde o início da guerra. Estivemos sozinhos e somos gratos. Agradeci neste gabinete. Demos a você, através deste presidente estúpido, 350 bilhões de dólares. Demos a você equipamento militar. E vocês foram corajosos, mas tiveram que usar nosso equipamento militar. Se vocês não tivessem nosso equipamento militar, esta guerra teria acabado em 2 semanas. Em 3 dias eu ouvi isso de Putin. 3 dias, isso é algo novo, talvez menos, em 2 semanas. Claro sim. Vai ser muito difícil fazer negócios assim. Eu digo a você, diga obrigado, exceto que há discordâncias. E vamos litigar essas discordâncias em vez de tentar resolver isso na mídia americana. Sabemos que você está errado. Mas veja, eu acho que é bom para o povo americano ver o que está acontecendo. Acho que é muito importante. É por isso que eu mantive isso por tanto tempo. Você tem que ser grato. Você não tem as cartas. Você está enterrado aí. As pessoas estão morrendo. Você está ficando sem soldados. Você está ficando sem soldados. Seria uma coisa muito boa. Então você nos diz, eu não quero um cessar-fogo. Eu não quero um cessar-fogo. Eu quero ir e eu queria isso. Olha, se você pudesse conseguir um cessar-fogo agora, eu te diria você aceitaria para que as balas parassem de voar e seus homens parassem de morrer. Claro, queremos parar a guerra. Mas você está dizendo que não quer um cessar-fogo. Mas eu disse a você, eu quero um cessar-fogo com garantias. Porque você conseguirá um cessar-fogo mais rápido do que um acordo. Pergunte ao nosso povo sobre um cessar-fogo, o que eles acham. Isso não foi comigo. Não importa para você o que isso significa. Isso não foi comigo. Isso foi com um cara chamado Biden, que não era uma pessoa inteligente. Isso foi com Obama. Foi o seu presidente. Desculpe-me. Isso foi com Obama que deu lençóis e eu dei lanças.
Eu dei as lanças para você destruir todos aqueles tanques. Obama deu lençóis. Na verdade, a afirmação é: Obama deu lençóis e Trump deu lanças. Você tem que ser mais grato, porque deixe-me te dizer, você não tem as cartas. Com a gente você tem as cartas, mas sem a gente você não tem nenhuma carta. Desculpe, mais uma pergunta para o senhor vice-presidente. Vai ser um acordo difícil de fazer, porque as atitudes precisam mudar. E se a Rússia quebrar o cessar-fogo? E se a Rússia... Isso é algo e tanto, não é? Quero dizer, antes de tudo, o fato de que isso estava acontecendo há tanto tempo, que houve uma disputa pública diante das câmeras, e que ambos os lados agora mostraram que estão em páginas completamente diferentes na frente das câmeras do Salão Oval, que agora estão sendo transmitidas para o mundo inteiro. Isso está colocando a Ucrânia em uma posição muito fraca. O fato de Donald Trump ter dito que você está em uma posição fraca não tem cartas, não tem influência e precisa ser grato. Esta é apenas uma maneira que ninguém pensou que o relacionamento se desenrolaria. Quero dizer, apenas lembre-se de que nos últimos 4 anos, a pretensão era de que a Ucrânia e os Estados Unidos eram parceiros iguais em uma aliança contra a Rússia, o puro mal que vem da Rússia. E agora a mudança que o Sr. Trump traz é que ele deixa claro quem é o chefe e quem é o Estado cliente. E em grande medida, o Sr. Trump já fez isso com os franceses e os britânicos, quando Macron visitou na segunda-feira, e depois Starmer visitou na quinta-feira, embora nunca tenha chegado a esse ponto. Mas a questão é que o Sr. Trump, basicamente, negociou publicamente com essas pessoas, na frente das câmeras, porque essa é a maneira mais rápida para ele afirmar sua posição. E ele deixa absolutamente claro para toda a população dos Estados Unidos para onde ele está indo com essas negociações. Isso é novo. Não é assim que a diplomacia costuma ser feita na Europa, em sessões a portas fechadas, onde se constrói confiança. Ele está fazendo tudo isso publicamente, e está fazendo de uma maneira que realmente mostra como ele aprendeu nos negócios a colocar as pessoas em uma posição fraca. Quero dizer, basta olhar para esta configuração aqui. Esta é uma maneira muito desconfortável de negociar, certo? Nessas cadeiras. Para Donald Trump, essa cadeira é meio que aceitável, porque ele é um homem alto, e ele é grande, e pode preenchê-la. Ele também tem autoconfiança para ocupar uma cadeira grande e sentar-se lá com os ombros largos. Mas para alguém como Zelensky, com seu tamanho, ele fica perdido nessa cadeira e constantemente tem que se inclinar para frente. E você sabe, se isso fosse uma coletiva de imprensa onde essas pessoas estivessem atrás de um pódio, então Zelensky teria um pódio para se apoiar, e o pódio estaria na frente dele. Isso seria uma maneira muito mais confortável de transmitir qualquer tipo de mensagem. Mas ser forçado a transmitir uma mensagem sentado, curvado e basicamente se mostrando em uma posição fraca, isso por si só já é uma situação muito desconfortável, estando no salão oval do presidente dos Estados Unidos. Ter câmeras gravando é novamente desconfortável. E eu realmente acho que o Sr. Trump armou para o Sr. Zelensky aqui, também encurralando-o junto com seu vice-presidente, e realmente pressionando o Sr. Zelensky. E ele caiu nessa. Ele caiu nessa. Ele não conseguiu se segurar. Ele fez aquela pergunta de volta e mostrou-se desobediente. Ele deveria ter permanecido em silêncio neste momento. Ele não deveria ter atacado seu anfitrião apenas por razões estratégicas. Embora o problema, é claro, que o Sr. Zelensky tem neste momento, é que se ele não tentar pelo menos defender a Ucrânia, ele parecerá incrivelmente fraco em casa. Portanto, colocá-lo em uma situação como essa acabaria sendo ruim para ele, de qualquer maneira. Mas responder e acabar em uma discussão acalorada com o presidente dos Estados Unidos é algo que, na verdade, ajuda mais Donald Trump. O Sr. Zelensky está aqui numa posição impossível. Não me entenda mal. Não há nada que ele pudesse fazer que tornasse isso melhor. Porque, novamente, se ele não se levantasse, se ele não respondesse,
ele pareceria incrivelmente fraco em casa. A única coisa que ele não fez, e que talvez devesse ter feito, era realmente tirar a máscara de sua parte também. A única coisa que ele não disse é: você nos empurrou para isso. Você nos disse para lutar nesta guerra. Nós lutamos, e agora você está nos apunhalando pelas costas. Mas ele não pode. Ele não pode dizer isso. Ele não pode mudar o roteiro da maneira que Donald Trump está mudando. Donald Trump tem a grande vantagem de ser o novo presidente. Ele não é o Sr. Biden, e ele disse isso várias vezes. Você negociaria? Isso foi com o cara antigo. Isso foi com Biden, e Biden foi ruim. Eu sou o novo cara, e sou bom, e sei o que faço. Ele tem esse benefício de que a presidência dos Estados Unidos muda, então ele pode se esconder atrás disso. Zelensky não pode. Zelensky, neste ponto, teria que contra-atacar, dizendo que esta é a sua guerra. Esta é uma guerra que os Estados Unidos buscaram e quiseram. E a propósito, Brian Berlechik fez aquele argumento muito importante de que a hostilidade em relação à Rússia não é apenas algo que aconteceu sob Biden, vai mais longe. E também, a desescalada que agora o Sr. Trump está fazendo também remonta mais longe. E tivemos a escalada sob Obama. Tivemos o reset, certo? Então Brian Berlechik argumenta que há uma longa série dessa tática de desescalonamento apenas para se reagrupar e depois voltar a pressionar ou atacar a Rússia novamente. Mas a questão é que mesmo sob Donald Trump, não houve uma tentativa genuína de realmente chegar a um entendimento com a Rússia. Quero dizer, o Sr. Trump na verdade diz nesse vídeo: nós te demos os Javelins. Eu te dei os Javelins, ele diz, certo? Esses são os Javelins. Essas são as armas que Trump deu à Ucrânia durante sua primeira presidência. Então ele realmente diz isso. Ele diz que nós, até eu, te armamos. E este é o momento em que o Sr. Zelensky deveria ter dito: olha, você causou essa confusão. Você nos empurrou para isso. Mas ele não pode. Ele não pode, porque está comprometido. Toda a sua persona está comprometida com a narrativa de que a Ucrânia foi atacada sem provocação, que a Ucrânia nunca fez nada de errado, que nunca houve provocações. Quero dizer, ele tentou estabelecer isso, certo? Ele estabeleceu que os russos continuaram matando nosso povo, mesmo após os acordos de Minsk. Ele, é claro, ignora o fato de que agora temos Merkel, Hollande e Poroshenko, entre outros, dizendo que pretendíamos que esses acordos nos dessem tempo para nos reagruparmos, para nos rearmarmos. E o rearmamento é o que aconteceu. Os Javelins fazem parte desse rearmamento. O que ele esquece de mencionar é que foi o lado ucraniano que repetidamente também bombardeou o Donbass. 14 mil pessoas morreram entre 2014 e 2022 no Donbass. A maioria delas nas cidades e vilarejos do Donbass. Pessoas que foram bombardeadas pelo lado ucraniano. Então é isso que ele omite, claro. Mas é aí que ele simplesmente volta à sua versão da narrativa. E ele tem que fazer isso. O que ele não pode fazer é realmente contra-atacar nesta troca de uma maneira que o ajude a expor adequadamente o outro lado. Então, ele está preso a essa narrativa da guerra, a narrativa que neste canal e em outros canais temos falado repetidamente. Mas o que o Sr. Trump faz é usar essa narrativa agora contra o Sr. Zelensky, porque ele mesmo pode mudar. Ele inverte. Ele é o novo cara. O Sr. Zelensky é o velho cara. O Sr. Zelensky está preso ao que aconteceu até agora. E o que vimos na última semana, e Alexander Mercouris, do The Duran, apontou isso em seu canal no último episódio de algumas horas atrás, é que os europeus, junto com a Ucrânia, tentaram pressionar o Sr. Trump a dar garantias de segurança, não para a Ucrânia, mas como um apoio para as forças britânicas e francesas que entrariam e atuariam como pacificadores para o Sr. Zelensky. Quero dizer, enviar tropas para a Ucrânia, o que na prática seria exatamente o mesmo que dar garantias de segurança para a própria Ucrânia. Se você der garantias de segurança para as tropas francesas e britânicas que entram na Ucrânia e disser a elas que se forem atacadas pelos russos, então nós iremos em seu auxílio,
Você basicamente tem o mesmo resultado como se tivesse dado garantias de segurança para a Ucrânia. Primeiro, Macron tentou na segunda-feira, mas falhou. Depois, o Sr. Zelensky e Starmer tentaram na quinta-feira e falharam. E agora o Sr. Zelensky, que deveria fechar o acordo, também falhou na sexta-feira. E não apenas falhou. Quero dizer, Trump realmente usou essa oportunidade para se colocar na posição mais forte possível. E, na verdade, o que ele fez agora foi dizer que a parte prejudicada é, na verdade, os Estados Unidos, porque eles são ingratos. E agora ele pode conectar isso à ingratidão. Os europeus tentaram criar isso. Eles tentaram fisgar o Sr. Trump. Tentaram conquistá-lo, propondo o acordo mineral. É muito importante. Alexander Mercouris aponta isso de forma muito precisa, que o acordo mineral foi originalmente proposto. Esta foi uma ideia da Ucrânia. A ideia era usar o acordo mineral para incentivar os Estados Unidos a enviar mais armas de volta no outono, quando isso foi bloqueado pelo Congresso. E o acordo mineral, agora que o Sr. Trump usa, ele está dizendo, tipo, olha, ok, esse acordo, esses 350 bilhões de dólares, nós queremos isso, mas não queremos para dar mais armas a vocês. Queremos isso como reembolso pelas armas e assistência que já demos a vocês. E isso é, claro, o oposto do que o Sr. Zelensky pensava. Isso não é um incentivo para futuras armas, é um reembolso por armas anteriores. Quero dizer, o Sr. Trump inverteu completamente o roteiro aqui. E o Sr. Trump agora quer isso, e ele insiste nisso. E agora ele cria uma narrativa na qual a parte prejudicada são os Estados Unidos, porque a Ucrânia não é grata o suficiente. E ele pode usar isso. Ele pode continuar. Ele pode ir além e dizer, tipo, vocês estão nos insultando e nos abusando, e nós somos as vítimas, certo? Isso é o que uma abordagem de intimidação muitas vezes faz. Ela inverte a relação vítima-agressor. E ele está fazendo isso. Não estou julgando aqui de forma alguma. Isso é apenas, na minha visão, o que está acontecendo. E ele está se colocando na posição de ofendido. E ele pode usar isso no futuro, enquanto Zelensky e a Ucrânia e os europeus não saírem e disserem, tipo, olhem, mas nós dissemos a eles para irem à guerra com a Rússia, e dissemos a eles para não fazerem a paz. Enquanto eles não estiverem dispostos a dizer isso, ele agora vai poder usar o argumento de que vocês são ingratos. Vocês não estão agradecendo o suficiente porque estamos ajudando vocês. Estamos salvando vocês. Isso é altamente sem precedentes na maneira como o Sr. Trump conduz a diplomacia de grandes potências. Mas, novamente, é uma diplomacia entre o líder e os satélites, certo? E os satélites estão agora sendo colocados em seus lugares. Isso vai ter repercussões negativas, é claro, para toda a forma como os Estados Unidos são percebidos como líder de aliança. As máscaras estão caindo. Em certo sentido, é bom, porque vai incentivar os satélites a realmente mudarem sua estratégia e política de segurança. Mas isso é um grande tapa na cara de todos os satélites que jogaram junto com os Estados Unidos, como os Estados Unidos dizem. E agora são os Estados Unidos que os esbofeteiam, os colocam em seus lugares e param de fingir que são parceiros iguais. Eles não são. Eles não são. Então o Sr. Trump está, na verdade, nesse sentido, sendo extremamente honesto com seu próprio povo, com o povo da Europa e com o povo da Ucrânia. Ele está realmente representando o mundo da maneira como ele realmente funciona. E isso não é agradável. Não é nada agradável. É um mundo difícil, é um mundo ruim. Não é um mundo justo, mas é a realidade. É a realidade que tem se desenrolado ao longo do tempo. Então veremos o que vai acontecer. Esta é uma nova forma de interação. Qualquer tipo de líder que vá a Washington agora terá que ser muito cuidadoso e, esperançosamente, aprender a lição de que Donald Trump sabe exatamente como usar câmeras de vídeo em funcionamento para seus propósitos políticos. Obrigado. Thank you.